A ideia de viajar no tempo fascinou a humanidade por séculos, intrigando cientistas, filósofos, estudiosos e entusiastas da religião. A possibilidade desse conceito continua sendo um tema de debate na comunidade científica. Algumas revelações nos fazem maravilhar não só sobre suas possibilidades, mas também se tais viagens já aconteceram no passado ou, talvez, estejam ocorrendo atualmente. Neste vídeo, compilamos 10 misteriosas fotografias e provas que provocaram intensa especulação sobre a existência de viagem no tempo, com fotos antigas contendo objetos que só podem ser explicados como telefones ainda não descobertos ou pessoas alegando serem do futuro. Junte-se a nós enquanto apresentamos 10 razões pelas quais você pode não querer acreditar nas alegações de que viajar no tempo é ficção. Número 10. A pintura dos anos 1930. Uma pintura popular dos anos 1930, frequentemente referida como Senhor Pensão e a Venda de Springfield, tornou-se famosa em 1937. À primeira vista, retrata uma cena da era colonial, com um homem indiano sentado vagarosamente em um barco e aparentemente se divertindo. No entanto, o que chama imediatamente a atenção é o objeto que ele segura em sua mão, um item peculiar que se assemelha muito a um smartphone. Até mesmo a mancha escura em suas costas tem semelhança com uma lente de câmera. A mera noção de tal objeto existente durante a era colonial parece impossível, e teorias em torno do misterioso objeto têm circulado desde que a pintura estreou online há vários anos. Muitos espectadores levantaram questões intrigantes. Poderia o homem que fez essa pintura ser um viajante do tempo que conhece a existência de um smartphone? Ou será que o objeto retratado é uma tabuleta de pedra real ou uma peculiar escultura de algum tipo? Deixe-nos saber seus pensamentos na seção de comentários. Número 9. Notável semelhança entre pessoas do passado e do presente. Outra teoria intrigante relacionada à viagem no tempo envolve a notável semelhança entre algumas pessoas do passado e do presente. Um exemplo notável é Greta Thunberg, uma figura proeminente no ativismo climático que ganhou reconhecimento mundial. Apesar de sua tenra idade, Greta chamou a atenção com sua inabalável determinação de sensibilizar sobre as mudanças climáticas e a urgência de ação global. Algumas teorias mais estranhas sugerem que ela pode ser uma viajante do tempo do futuro, enviada de volta no tempo para salvar nosso planeta. A mera semelhança facial entre indivíduos em fotografias separadas por um significativo tempo não é evidência conclusiva de viagem no tempo. Inúmeros fatores podem contribuir para essas semelhanças, incluindo traços genéticos e coincidências casuais. Embora seja interessante entreter a ideia de Greta Thunberg como uma viajante do tempo, surgem questões sobre a veracidade dessas alegações. Especulações têm circulado sobre John Travolta, um conhecido ator, sendo um viajante do tempo. Uma foto intrigante que apareceu à venda no eBay provocou interesse nessa teoria. A pessoa na foto tem uma semelhança surpreendente com John Travolta, com olhos idênticos, linha do cabelo e até mesmo a estrutura do queixo. O envolvimento de John Travolta com a cientologia também adiciona outra camada de mistério a essas teorias, já que a cientologia abraça o conceito de reencarnação, levando algumas pessoas a argumentar que se a reencarnação é possível, então a viagem no tempo também pode ser plausível. Número 8. O Grande Colisor de Hadrons. O Grande Colisor de Hadrons, a LHC, é, sem dúvida, uma notável peça de engenharia científica. Com um anel supercondutor de 27 km e ímãs operando em níveis sem precedentes de energia, ele é conhecido como uma das máquinas mais complexas já criadas pela humanidade. Situado a 500 pés de profundidade, o LHC é o mais poderoso atom smasher do mundo. Apesar de seu impressionante visual e design intrincado, o LHC é frequentemente associado a várias hipóteses, algumas das quais especulam sobre a possibilidade de gerar um buraco negro microscópico ou até mesmo permitir viagem no tempo. No entanto, é essencial distinguir entre teorias científicas fundamentadas e reivindicações puramente especulativas. Embora o objetivo principal do LHC seja descobrir o bóson de Higgs, frequentemente referido como a partícula de Deus, que confere massa a outras partículas, a ideia de que sua criação poderia levar à existência de uma hipotética partícula chamada singleto de Higgs para facilitar a viagem para a quinta dimensão ou permitir a viagem no tempo não é cientificamente sustentada. Número 7. Professores viajando no tempo. O relato dos dois professores da St. Hugh's College, que afirmam ter vivenciado um encontro surreal no Petit Trianon em 19.001, é realmente um conto perplexo e instigante.
A natureza inexplicável de sua experiência, aliada à credibilidade dos professores, adiciona uma camada de intriga à história. Diversas teorias têm sido propostas para explicar esse evento extraordinário, mas nenhuma delas pode ser definitivamente comprovada. Uma possibilidade intrigante é que os professores inadvertidamente se depararam com um fenômeno conhecido como deslizamento de tempo, uma passagem temporária ou sobreposição entre diferentes pontos no tempo. De acordo com essa teoria, os professores podem ter cruzado, de alguma forma, em um bolso do tempo, onde o passado momentaneamente convergiu com o presente, permitindo-lhes testemunhar uma autêntica recriação dos anos 70 e o encontro de Maria Antonieta. Outra perspectiva sugere que os professores podem ter experimentado uma incrivelmente vívida alucinação ou ilusão. É conhecido que a mente humana é capaz de criar percepções incrivelmente realistas, e sob certas circunstâncias, os indivíduos podem ter experiências sensoriais intensas que parecem inteiramente reais. No entanto, é difícil conceber que ambos os professores pudessem ter alucinado exatamente a mesma coisa ao mesmo tempo. Número 6. Um enigmático projeto Pegasus e as alegações de viagem no tempo. Dentro do reino das histórias misteriosas e não convencionais, emerge a figura enigmática de Andrew Basiago, um advogado americano com uma insaciável sede de desvendar a verdade por trás do suposto projeto Pegasus. Esse projeto classificado, envolto em segredo durante os tumultuados anos da Guerra Fria, é dito ter sido um empreendimento central com o objetivo primordial de garantir a vitória dos Estados Unidos sobre a Rússia. No entanto, são os detalhes peculiares em torno do envolvimento de Basiago que realmente cativam a imaginação. Ele afirma corajosamente que foi enviado de volta no tempo para testemunhar o histórico discurso de Abraham Lincoln em Gettysburg, em 1863. Alega também que seu pai estava ciente dessas operações clandestinas e contribuiu ativamente com o projeto até sua extinção abrupta em 1968. O motivo dessa cessação, segundo Basiago, era um perigo percebido tão grande que não poderia ser ignorado. Supostamente, as mentes brilhantes por trás do projeto Pegasus buscaram empregar a revolucionária teoria de Einstein sobre relatividade e explorar as tentadoras perspectivas de buracos de minhoca hipotéticos, túneis no tecido do espaço-tempo que poderiam potencialmente facilitar a viagem no tempo. Número 5. Andrew Carlson, o misterioso viajante do tempo. Se tivéssemos a oportunidade de voltar no tempo, certamente muitos de nós gostaríamos de fazer decisões financeiras que nos tornassem incrivelmente ricos. E foi exatamente isso que o homem chamado Andrew Carlson fez. Ele investiu meros $800 no mercado de ações, e em 2003, acumulou uma enorme fortuna de $350 milhões. Apesar de seu notável sucesso, a Securities and Exchange Commission e o FBI ficaram perplexos com a aparente natureza improvável de seus investimentos. Isso chamou a atenção das autoridades, e Carlson foi submetido a um interrogatório. A expectativa era de que ele oferecesse justificativas ou atribuísse seu sucesso à pura sorte. No entanto, para surpresa de todos, ele permaneceu notavelmente composto e afirmou calmamente que ele era um viajante do tempo, vindo do ano 2256, usando uma máquina do tempo. Como esperado, sua alegação foi recebida com ceticismo e descrença. O FBI investigou seu passado e não encontrou qualquer vestígio de sua existência em bancos de dados ou registros oficiais. Carlson parecia ter aparecido do nada, sem documentação tangível ou provas convencionais de sua identidade. O comportamento calmo e composto de Carlson durante o interrogatório aumentou ainda mais a intriga em torno de suas afirmações. Embora as autoridades permanecessem céticas, a compostura inabalável de Carlson levantou a possibilidade de que ele pudesse estar dizendo a verdade. Número 4. Whipster, uma figura enigmática no tempo. Uma fotografia peculiar e cativante surgiu recentemente na internet, confirmada como autêntica e inédita de 1941. Nessa foto, no meio de uma pequena multidão reunida para comemorar a abertura da South Fork Bridge na Colômbia Britânica, um indivíduo se destaca como o que poderia ser considerado o primeiro hipster do mundo. Sua aparência não convencional é notável devido ao uso de óculos de sol, uma camisa com um logotipo que não era popular até várias décadas depois e a presença de uma câmera que seria considerada cara naquela época. Ao longo dos anos, várias teorias surgiram para explicar a figura enigmática nesta fotografia. Uma teoria predominante sugere que, embora óculos de sol,
câmeras e roupas com logotipos já existissem na década de 1940, eles eram itens de luxo e financeiramente inacessíveis para a maioria das pessoas. Essa perspectiva implica que o indivíduo retratado pode ter sido excepcionalmente rico, possuindo um aguçado senso de moda à frente de seu tempo. Outra possibilidade intrigante é a de viagem no tempo. Se o indivíduo retratado é, de fato, um viajante do tempo, surgem naturalmente perguntas sobre suas motivações para voltar à década de 1940 e escolher testemunhar a reabertura de uma ponte no Canadá. Número 3. Nas escavações do Anel Suíço, um mistério temporal. As escavações do túmulo da dinastia Ming na China, em 2008, trouxeram à luz um enigma intrigante. Enquanto a equipe arqueológica limpava um dos caixões selados, uma peça de pedra caiu no chão e fez um som metálico. Ao examiná-la de perto, eles descobriram que se tratava de um relógio do tamanho de um anel, com os ponteiros congelados em 10 horas e 6 minutos. O que torna essa descoberta ainda mais desconcertante é a inscrição na parte de trás do anel, que diz Suíça em inglês. Aqui reside o mistério. A Suíça foi fundada em 1840, muito após o período em que o túmulo existiu, que data entre 1368 e 1644. Como, então, explicar a presença de um anel suíço com a inscrição contemporânea em um túmulo antigo? Essa descoberta provocou especulações sobre a possibilidade de viagem no tempo. Poderia ser que esse anel tenha sido deixado ali por um viajante do tempo que visitou o passado? Ou será que há uma explicação mais lógica e convencional para essa aparente discrepância temporal? Número 2. Em John Titor, o enigmático viajante do tempo. John Titor, um autoproclamado viajante do tempo, entrou em cena no final dos anos 2000, alegando ser um soldado do ano 2036. Em um fórum chamado o Instituto de Viagem no Tempo, ele compartilhou detalhes fascinantes sobre sua missão. Segundo Titor, um devastador vírus de computador levaria ao fim do mundo, e sua missão era voltar a 1975 para adquirir um IBM 5100, um computador que conteria informações cruciais para combater o vírus no futuro. Durante sua participação no fórum, John Titor engajou-se com outros usuários discutindo diversos cenários e eventos futuros. Ele compartilhou especificações técnicas detalhadas sobre viagens no tempo e até mesmo forneceu plantas e fotos de sua alegada máquina do tempo. No entanto, em 2001, John Titor desapareceu do fórum e acredita-se que ele tenha retornado para sua própria linha do tempo. Desde então, John Titor ganhou significativa fama na internet e possui um dedicado segmento de pessoas que estudam suas previsões e teorias com grande interesse. Embora não saibamos ao certo a verdade por trás de suas afirmações, a história de John Titor continua a capturar a imaginação das pessoas, que se perguntam o que ele teria a dizer sobre o nosso próprio tempo. Número 1. Em A Viagem no Tempo de 1917, o surfista misterioso. Há mais de um século, uma cativante fotografia foi tirada no Canadá, mostrando um grupo de indivíduos sentados à beira de uma formação rochosa. O que torna essa imagem especial é a presença de um homem no centro, que parece estranhamente fora de lugar em comparação com seus companheiros. Sua vestimenta difere do traje dos outros ao redor, o que deu origem a especulações intrigantes. Teria esse homem sido um visitante do futuro? A fotografia foi descoberta pelo autor Lester Ray Peters em seu livro The Great Cape Scott Story, publicado em 1974, no qual explora a história da região canadense. Desde então, muitos têm se referido a essa figura misteriosa como o surfista, devido à sua aparência com camiseta larga, shorts modernos e um corte de cabelo ventoso. Curiosamente, até mesmo o homem sentado à esquerda parece surpreso com a presença do surfista na foto. A questão intrigante permanece: teria o surfista sido apenas um indivíduo avançado em termos de moda, que se destacou dos demais? Ou será que ele realmente poderia ter sido um viajante do tempo? À medida que continuamos a investigar histórias e mistérios fascinantes, convidamos você a compartilhar suas próprias teorias e perspectivas sobre a viagem no tempo e outras aventuras misteriosas. Junte-se a nós na próxima etapa dessa emocionante jornada em busca de respostas e compreensão dos segredos que nosso universo pode esconder.